Muito bem, vamos entender o que o governo ofereceu ontem através do Conselho Monetário Nacional para os produtores gaúchos. Vamos à FARSU, a Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, falar com o seu economista-chefe, o Antônio da Luz. Antônio, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Sua emoção que você externalizou agora é a nossa. É muito difícil ver essa imagem, porque ela não é uma imagem sozinha. Ela é uma imagem representativa de fatos que efetivamente aconteceram. E isso torna, além de mais difícil, mais sombrio essa situação toda que o produtor gaúcho vive no Rio Grande do Sul. Ontem o governo soltou uma resolução do Conselho Monetário Nacional que era aguardada para abril e que foi sendo postergada até chegar na quinta-feira da semana passada, que era a última informação que sairia. Não saiu, porque o governo contingenciou um monte de rubricas, como falei aqui na entrevista anterior, mas ontem largou essa resolução a partir, enfim, do Conselho Monetário Nacional. Esta é uma medida que simplesmente ela é desenhada, resolução do Conselho Monetário, ela só pega recursos controlados, ou seja, é o recurso com juro do Plano Safra. Aquele produtor que tomou um custeio ou que tem uma prorrogação num custeio com recursos com juro do Plano Safra, se é Pronaf, se é Pronamp ou se é demais produtores, com juro do Plano Safra, essa resolução permite prorrogar em até 3 anos. Bom, antes de falar da efetividade dela, eu quero deixar claro para o nosso telespectador, para o nosso produtor rural, que mesmo que esta resolução fosse perfeita ou que venha a se tornar perfeita, ainda assim, todo produtor endividado com recursos livres, este que está pagando 2% ao mês, 3% ao mês, mais de 3% ao mês, esta resolução tem efeito zero para esse produtor. Para o produtor que tem dívidas com cooperativas, com revendas, com cerealistas, esta resolução tem efeito zero. Não porque ela foi mal redigida, é porque resoluções do Conselho Monetário, elas só buscam a solução do controlado. Nos recursos controlados existe um número muito grande de produtores, não tenha dúvida, e que ajuda muita gente, não tenha dúvida. Mas a maior parte da dívida, João Batista, não é controlada, é livre, dentro e fora do sistema bancário, financeiro. Então, só a resolução por si só não resolve o problema. Isso precisa ficar claro. Agora vamos a examinar a resolução em si para ver os pontos que, no nosso entendimento, são vários, que precisam ser melhorados. Vamos lá. Lá no início dela, ela tem uma frase que diz o seguinte, que os produtores podem fazer a prorrogação desde que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação. E ela, instituição financeira, demonstre a capacidade que esse produtor tem de pagar. Ou seja, ao invés de eu usar os recursos como decreto de emergência, decreto de calamidade, aí agora eu passo essa tarefa para o banco, que não tem a obrigação somente de informar. Ele, agente financeiro, vai ter que provar para o governo que aquele produtor teve o problema e que ele tem condições de dar a volta caso seja feita a prorrogação. Isto não é um jeito correto de se resolver esse problema. E não é nem porque vai empoderar banco, né? Não é nada disso. É que passa para um agente financeiro uma obrigação que não é dele. E dá para esse agente financeiro, mais para frente, nós temos lá 30 dias para depois do vencimento da dívida, no máximo 30 dias, ele tem que formalizar tudo isso. Então, a primeira questão que nós vemos aqui, João Batista, é de execuibilidade. É exequível isso? É possível fazer?
Estive conversando com os agentes financeiros desde as primeiras horas da manhã e o que se observa é que os agentes financeiros eles não estão preparados para isso. Poxa vida, por que não usa os decretos de emergência como sempre se fez? Por que não usa os laudos técnicos agronômicos como sempre se fez? Para que passar para um terceiro essa obrigação? Isso não é bom. Outra coisa, eram para ser 4 anos, vieram 3 anos. Então nós temos que melhorar essa questão do prazo. E outra coisa que não está relacionada à resolução, mas é algo que precisa ser melhorado. Desde 1º de janeiro de 2025, entrou em vigor no Brasil uma norma, não para o agro, para tudo, que muda a forma de qualificação do rating do tomador de crédito. Seja ele produtor, seja pessoa física, urbano, jurídico, não importa. Mudou. E isso tornou muito pior para o agro, muito pior. Nós precisamos ter uma flexibilidade desse processo, assim como fizeram lá na pandemia, assim como fizeram na enchente no ano passado. Tem que ter uma flexibilidade para estas prorrogações durante pelo menos um período, agora de maio até outubro, sei lá, tem que ter uma janela de flexibilização desses enquadramentos, senão vai ficar muita gente de fora. Então, resumindo, João Batista, esta resolução, ela é um passo, mas ela é um passo que tem uma série de problemas que precisam ser melhorados. E mesmo que eles venham ser melhorados, uma resolução não atende à necessidade dos produtores que estão devendo com recursos livres, 2% ao mês, 3% ao mês, e nem aqueles que devem para a cooperativa, que devem para a revenda, que devem para a cerealista. Então, isto somente uma securitização para resolver. Por isso que é importante ter a resolução, é importante melhorarmos a resolução, mas ainda assim uma coisa não inviabiliza a outra. Tem que ter a resolução melhorada e a securitização. Não é uma coisa ou outra, ou seja, isso é importante ficar claro para o produtor. Não é uma coisa ou outra, são as duas. A resolução para quem precisa de resolução e a securitização para quem só a securitização resolve. Securitização tem várias formas de fazer. Tem o PL do senador Heinz, que conta com 100% do nosso apoio, do apoio dos produtores, está aí, né? Está bastante claro, 100% dos sindicatos rurais, a Federação da Agricultura, todo mundo já se manifestou nesse sentido. Agora, tem um rito legislativo para até chegar lá, e os produtores precisam estar vivos, né, financeiramente, para isso acontecer. Então, tem que ter uma linha securitizadora que tem que ser uma ponte para o produtor chegar lá. Também com 20 anos, com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Essa proposta já está com o governo federal. Já está aberta essa discussão. O ministro Fávaro, inclusive, já falou publicamente que topa discutir esse assunto. Agora, não basta só o ministro Fávaro, tem que ser todo o governo, tem que ser uma decisão de governo, porque senão não adianta. Não dá para cada ministério ser um governo, tem que ter uma fala de governo dizendo, olha, nós vamos fazer e vamos tocar. E, paralelamente a isso, o Congresso tem que agilizar o processo do PL do senador Luiz Carlos Reis. Bom, em resumo, Antônio da Luz, a posição de governo que você fala é a posição de Lula. Ele é o presidente. Claro, ele é o presidente. Ele é o presidente. E está lá porque quer, ninguém mandou, né? Você candidatou para ser lá, tem que resolver. Segunda coisa muito clara, o grande grito, a grande reivindicação dos produtores, que é securitização, já não veio. Não, a securitização, ela não vem na resolução. A resolução, ela pega uma parte da dívida e uma parte dos produtores. Mas o grosso fica de fora. O grosso, a maior parte fica de fora. Agora, a crueldade não é só simplesmente aquilo que você revelou, que fica ao banco provar que existe capacidade de pagamento dos seus clientes. Olha que loucura. Não é disso que se trata. O que se trata é que não somente os bancos, né, mas a indústria, as revendas, tal, têm crédito dos produtores. Eles hoje vencem. Hoje é o dia 30, é o dia fatídico. Por isso que os produtores estão nas estradas. E aí, muitos dessas empresas vão exercer as tais garantias. Antônio, as garantias são as propriedades dos produtores?
Muitas vezes sim, João Batista. Infelizmente, essa é uma realidade. Esta é uma realidade. Muitas vezes é a propriedade do produtor, uma máquina, às vezes a única que tem, às vezes uma casa, um imóvel no meio urbano. Não, João Batista, a maioria dos produtores, o que tem a perder é o tudo que tem. Então, precisa sim ter uma solução para isso. E, de novo, para ficar claro, a resolução, mesmo que venha a ser perfeita, mesmo que ela se aperfeiçoe, se tire todas essas coisas que nós encontramos inadequadas, ela não resolve o problema fora do sistema bancário. E nem sequer as dívidas com os agentes financeiros, que são livres. São só as controladas. A maior Ficou muito parte claro. da dívida é livre. Ficou muito claro. Antônio, diante desse cenário, com a sua experiência, vendo o que foi prometido e que não foi cumprido, como é que você vê, a partir desse instante, a partir de agora, como é que vai ser a vida e o futuro dos produtores gaúchos, Antônio? Olha, João Batista, nós vamos ter que aperfeiçoar essa resolução para que mais produtores sejam contemplados com o que, ou não sejam excluídos. Nós não pretendíamos ter essa agenda, nós pretendíamos focar agora só na securitização, só nas discussões de uma linha para ser a ponte para a securitização, no andar da securitização dentro do Congresso. A nossa expectativa era focar só nisso, mas agora nós vamos ter que também trabalhar para melhorar essa resolução, para que ela não seja a letra morta para um monte de produtores rurais. Agora, o produtor que tem o recurso controlado e precisa dar um jeito, é importante ele procurar o seu agente financeiro para iniciar logo, porque o agente financeiro só tem 30 dias após o vencimento para formalizar o resultado. Então, ficou uma janela muito, muito apertada. Então tem que fazer. E os demais têm que continuar cobrando, continuar mobilizados, de maneira ordeira, de maneira pacífica, não tenha dúvida, mas seguir apresentando o seu pleito de securitização, porque é o que resta neste momento. Tá. Juros controlados são aqueles juros equalizados pelo governo, para o pessoal do Pronaf, é mais ou menos isso, né, Antônio? Isso, Pronaf, Pronamp e demais produtores, um pedacinho. Tá. E terminando com a exortação do senador Luiz Carlos Aires, que somente vai ter solução se a pressão continuar. É isso, Antônio? Bom, isso é uma fala política, né, do senador. Eu não sou político, eu sou economista. Agora tudo indica, né, falando agora como cidadão, não estou falando como economista da Farsul, como cidadão, a pressão está aí, né? Os sindicatos rurais estão todos aí apoiando, a Farsul está apoiando, está todo mundo apoiando. Então, o caminho é este mesmo. Muito bem. Antônio da Luz, mais uma vez, muito agradecido pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. A gente precisava transmitir as informações técnicas que você fez com brilhantismo, como sempre. Muito obrigado, Antônio. Viva o povo gaúcho! Viva o povo gaúcho, que é um povo guerreiro desse país, desse nosso Brasil guerreiro também. Um abraço, João Batista. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado.